A gente tem essas duas equações aqui que a gente usa bastante, tá bom? Essa primeira aqui eu acredito que vocês lembrem dela, tá certo? A pressão, né? A pressão exercida em determinado qualquer objeto, líquido ou gás, tá certo? Vai ser a força exercida sobre ele por unidade de área. Então, pressão vai ser força sobre área, tá? E a segunda, ela é o que a gente chama de densidade de massa, tá bom? A gente vai chamar também de massa específica, é a mesma coisa. Se vocês ouvirem esses termos, que significa a mesma coisa, tá? Que seria a quantidade de massa que você tem por volume de objeto, né? A gente acabou de ver, por exemplo, o caso da água, né? A gente sabe, por exemplo, que a água, 1 quilo de água vale 1 litro de água. E falei besteira, ao contrário, né? 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, a densidade, né, da água, por exemplo, né, se a gente fosse calcular o rho da água, seria 1 quilo por litro, né? Como a unidade oficial, a unidade do sistema internacional, ela é metro, tá certo? Né? A gente pode falar que, como a gente sabe que 1 metro cúbico de água pesa 1.000 quilos, né? O ρ da água, essa aqui é a letra ρ, não se esqueçam disso, esse P redondo, né? Ele vale, tá certo? 1.000 quilos por metro cúbico, que seria a densidade no sistema internacional, tá bom? Bom, são duas equações simples, né? De novo, assim, é muito mais interessante a gente ver como é que fica a aplicação deles, tá? Esse problema que eu vou passar aqui para vocês agora é um problema um pouquinho polêmico, porque, na minha opinião e na opinião de muitos colegas, né, ele foi um pouco mal escrito, tá certo? Poderia ter algum tipo de... Deve ter tido, né? Uma prova desse tamanho, realmente, sempre vai ter alguém contestando, né? Assim, dá para resolver ele, tá certo? Mas tem coisas no enunciado dele que, assim, deixam a entender, ou pode deixar a entender outras coisas, tá bom? Aí, de novo, falando para vocês, vocês têm que lembrar, quando vocês fizerem esse tipo de prova, o que a pessoa que elaborou a questão está raciocinando, o que ela está pensando em cobrar de vocês na hora que vocês estão, na hora que ele fez a questão, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês, problema sobre bicicletas, né? A gente vai lá. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de bicicleta, suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, chamada de bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sobre os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, e do pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Tá bom? Aí, né, dá pra gente várias afirmações e pergunta pra gente qual seria a afirmação correta. Bom? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam o problema? Dá pra gente um monte de informações sobre a bicicleta A e a bicicleta B, pede pra gente qual dessas afirmações está certa. Tá? Uma das primeiras coisas que eu acho bem polêmico nesse problema, tá certo? Por que a pessoa chegou e falou pra gente assim, tem as mesmas características, sabe? As mesmas características poderiam ser qualquer coisa. Se por acaso tivesse uma opção entre essas cinco aí que fossem o PA é igual a PB, MA é igual a MB, assim, se o problema já daria problema, entendeu? Já daria uma forma de contestar que você tem mais de uma resposta certa, mais de uma forma de raciocinar o problema. Ele tinha que dizer quais são as características que realmente são iguais, né? Então isso poderia ser um problema, né? A gente vai ver que tem outras coisas mais para frente também. Bom, vamos começar comparando então as pressões, tá? Que eu acho mais simples da gente poder fazer, né? Vamos ver qual pressão é maior, se é a pressão do A ou a pressão do B, tá? O que significa um pneu ter mais deformação sobre o mesmo esforço? Aqui a gente já tem uma outra complicação também, né? Porque esforço pode ser força, né? Quer dizer, você faz uma força no pneu, num dos pneus, e ele deforma mais do que o outro, mas esforço também poderia ser pressão, aí já estava respondido, né? Tá bom? Nesse caso aqui, eu vou considerar a situação mais difícil, que seria a força, né? A maior deformação sobre o mesmo esforço.
Tá bom? O que significa um objeto ter maior deformação sobre o meio de esforço? Imagina que vocês têm dois pneus que estão cheios, tá bom? Você aperta um deles, ele praticamente não deforma, você aperta o outro com a mesma força, né? E ele deforma mais. O que significa isso? Tá? Significa que esse que deformou mais, ele tem uma força menor de resistência, né? Vocês concordam comigo? Ele tem uma menor força de resistência. Se você parar para lembrar, a pressão é força sobre a área, tá bom? Quem tem a menor força de resistência? Quem tem a menor força de resistência é o pneu. A menor resistência quem tem é o pneu B. Então, pensa bem. O pneu B tem a menor força e a maior área. O problema diz isso para gente. Então, o que a gente pode ver? Tendo a menor força e a maior área, os dois fatores influenciam para que a pressão de B seja menor. Então, nessa situação, né, com dois fatores que diminuem a pressão de B é menor, então a pressão de A, do pneu da bicicleta A, é maior que a da bicicleta B. Tá certo? Então a gente chegou na primeira parte, na primeira conclusão. A gente já tem algumas opções que já podem ser descartadas. E depois, se a gente parar para pensar, em relação à massa, o que a gente pode fazer em relação à massa? Né? O problema fala para a gente que a massa de B, a massa dos dois, né, é proporcional ao volume, tá certo? Se ela é proporcional ao volume, quem tem mais volume tem mais massa. E quem vai ter mais volume? Para pensar. Se a gente considera nesse caso aqui as características iguais, e são características que ele não está falando para a gente, o problema não muda, né? A gente imagina que todos os formatos, todas as dimensões são as mesmas, menos a largura, né? A largura do pneu B é maior. Se a largura do pneu B é maior, né, o que acontece? A massa do pneu B, né, a largura vai ser maior, o volume vai ser maior, automaticamente a massa do pneu B vai ser maior que a do pneu A. Então a gente consegue chegar na segunda afirmação. Então a gente sabe que PA é maior que PB e sabe que MA é menor que MB. A gente chegaria então naquela segunda opção como resposta.